Mas afinal, o que eu preciso para ser um cuidador de idoso profissional? Se você caiu nesse vídeo, é porque provavelmente você está interessado, você está ingressando na área e você quer extrair o melhor do seu potencial nessa carreira. Ou pode ser que você também seja uma pessoa interessada em contratar cuidadores e esteja buscando conhecer um pouco mais esse mercado até para poder fazer uma boa contratação. Seja de uma agência, seja de um cuidador particular, mas na hora de escolher esse profissional, você quer pensar o seguinte: bom, quais são os critérios que esse cuidador precisa ter para de fato ser um cuidador profissional? Eu vou direcionar esse conteúdo aqui muito para os profissionais cuidadores, que eu imagino que seja a maior demanda, mas o que eu disser aqui, os familiares vão poder absorver e com certeza vai ser útil da mesma forma. Para ser um cuidador profissional, vamos falar primeiro sobre as questões curriculares, tá? Direto ao ponto. A CBO do cuidador fala que o cuidador precisa ter ensino fundamental completo, precisa ter um curso de cuidador com certificação na área, tá? O que a gente faz aqui na Vivaz? A gente eleva um pouco mais essa régua, tá? Então a gente busca priorizar cuidadores que têm o ensino médio completo, não o ensino fundamental, mas o ensino médio completo. A gente busca profissionais que tenham uma certificação na área como cuidador, com carga horária mínima de 160 horas. Então veja, o que a gente está fazendo aqui? Elevando a régua. Qual que é a minha intenção? Buscar profissionais que valorizem o estudo. Buscar profissionais que se esforçaram para conquistar determinados diplomas, para conquistar títulos, para que isso possa credenciar eles profissionalmente. Um profissional que ele investe tempo dele ali para se credenciar, se esforça nessa direção, isso fala muito sobre ele. Além da bagagem que ele vai carregar de forma diferenciada em relação à concorrência, essa mentalidade dele de progresso, de se esforçar pelo estudo, de acreditar na força do estudo, isso pra gente aqui tem muito valor. E talvez para você também tenha. E para outras pessoas, para outras agências, para o mercado como um todo, isso tem muito valor agregado. Ah, Rafael, você está dizendo que para ser cuidador profissional, então eu preciso ter ensino médio completo, curso de 160 horas? Não, não é isso. A régua pode ser um pouco mais baixa se você quiser, mas jura que é essa régua baixa que você quer se medir? Você quer se comparar com a média? Você quer estar ali igual fazendo o que todo mundo está fazendo? Cuidador, se você quer ter diferenciais de mercado, se você quer ser melhor que a concorrência, se você quer ser melhor do que você foi ontem, você precisa evoluir, precisa jogar sua régua lá em cima. Então o desafio primeiro que eu quero trazer para vocês é isso. Pensem como a Vivaz pensa na hora de selecionar um cuidador. Pensem na carreira de vocês com a régua sempre no alto e se comparando com os melhores, buscando diferenciais que te joguem para cima, beleza? Então, questões curriculares seriam isso. Rafael, como que eu faço para saber se esse certificado de conclusão do curso que me foi apresentado pelo cuidador é bom, não é? Enfim, na nossa seleção aqui, a gente sempre faz uma verificação desse certificado. Onde esse cuidador, por onde ele passou, né? Qual é essa instituição de ensino? Então, pesquisar sobre essa instituição, procurar entender numa entrevista quando que esse cuidador começou o curso e quando que ele concluiu, para você ver qual foi o período que ele cursou, para ver se faz sentido aquela carga horária de certificação. Porque, veja, existe uma máfia, literalmente, um mercado que vende certificados para cuidadores, né, dizendo que eles concluíram lá 160 horas de curso, 200 horas, 300 horas de curso, mas na realidade, às vezes eles passaram um final de semana estudando lá naquela instituição. Às vezes eles foram presencialmente, ficaram uma semana, às vezes fizeram até um curso online, super curtinho, super básico, e tem lá uma certificação com a carga horária astronômica. Então isso é muito, muito, muito comum, isso precisa ser checado pelo recrutamento, seja a família, seja a agência, quem estiver fazendo esse recrutamento precisa checar, não é só pegar o papel lá, certificado, legal, 200 horas de curso, poxa, realmente deve saber muita coisa. Não, não é só isso. Você tem que ir atrás para entender se é isso mesmo, tá? Infelizmente, o mercado funciona assim. Experiência. Experiência é importante, né? Tem várias situações que a experiência vai ser importante, né? E eu acho que o cuidador, ele se preocupa demais com isso, ele dá pouco valor para o estudo, ele dá mais valor para a experiência. Tem situações que a experiência vai contar. Se você tiver diante de casos de assistidos com necessidades muito específicas. Então, você tem lá um assistido que é acamado. Se você tiver experiência com a experiência de verdade, não é ficou ali um mesinho e coloca no currículo que tem experiência, não. É experiência de verdade. Você sabe dar banho no leito, sabe trocar fralda, sabe trocar roupa no leito. Você sabe fazer tudo pro acamado no leito, com maestria, sem machucar, sem colocar em risco, de forma perfeita. Legal, então você tem experiência. Então, casos específicos, a experiência vai contar, tá?
Agora, para casos que são mais simples do dia a dia, então aquele acompanhamento, aquele idoso que está começando a entrar num déficit cognitivo, que está começando a entrar num processo de maior dependência na mobilidade, você não precisa ter tanta experiência assim. Se você tiver um pouquinho que foi fornecido ali pelo curso, às vezes um estágio que você fez, se você tiver o conhecimento certinho, teórico, específico da área absorvido pelo curso, você vai conseguir ir aprendendo e aperfeiçoando. A prática do dia a dia, o treino ali vai trazer essa experiência para você, porque ninguém nasce sabendo. Todo mundo teve que passar pelo dia 1 alguma vez na vida. Esse negócio de, o mercado só quer cuidador com experiência. Cara, como que você vai só querer cuidador com experiência? Porque se você não der oportunidade para quem está começando, essa pessoa nunca vai ter experiência. Então você precisa ser flexível nesse sentido. Como que a gente faz aqui na Vivaz? A gente filtra exatamente dessa forma. Então, eu tenho uma vaga que requer um cuidador com uma certa experiência, isso vira um critério de seleção. Eu tenho uma vaga que não requer esse mesmo nível de experiência, eu aproveito para colocar cuidadores mais iniciantes, para gerar experiência para eles. Olha como isso é importante também, para dar oportunidade para esses cuidadores. E aí sim eles irem se desenvolvendo. E eu não queimo o cartucho de colocar alguém muito experiente lá, porque aquele plantão vai trazer pouco desafio na carreira daquela pessoa. Não seria justo, pensando na construção curricular como profissional daquele cuidador, eu colocar alguém muito experiente para fazer um plantão muito simples. Então o gestor, o dono da agência, a pessoa responsável por essa seleção, ela precisa estar atenta a isso também. Muito se fala sobre você precisa ter amor ao idoso para ser cuidador. E eu concordo com isso, mas eu vou além. Então, esse vídeo não é sobre o que você precisa para ser um cuidador profissional. Você precisa ter amor pelo idoso. Afinal de contas, se você não tiver amor por idosos, respeito, se você não colocar o idoso no pedestal e falar assim, cara, você é um ser supremo que conseguiu transgredir o tempo, você venceu o tempo, você tem experiência, você tem história, eu admiro você por tudo que você construiu, pelo legado, pela família que você deixou e por você estar vivo, cara. Você estar vivo já é um milagre. A pessoa chegar com 90 anos vivo, isso é sensacional, isso é absurdo. A gente tem que endeusar essas pessoas. O idoso ele precisa ser tratado com muito respeito. Então, de fato, para você ser cuidador, você tem que amar idosos. Você tem que ter muito carinho, você tem que entender o seu propósito ali, você tem que colocar aquilo ali em primeiro lugar, porque é por ele que você está ali. Às vezes o idoso nem está mais no estado de lucidez, que ele vai conseguir interagir ou vai conseguir te devolver uma certa satisfação em estar cuidando dele, entende? Às vezes ele não vai lembrar de você, às vezes ele vai ser grosso com você, vai ser ignorante e tudo mais. E muitas vezes eu vejo cuidadores se fragilizando em relação a isso. Talvez porque não tenham clareza da missão que eles estão cumprindo ali. Não estou dizendo que é fácil, a gente sabe que é difícil. Mas se você tem clareza do seu papel em relação àquele idoso, se você tem empatia por aquela pessoa, você consegue exercer sim um trabalho excepcional, sem levar para o pessoal, sem ficar magoado com situações adversas que possam acontecer nesse plantão. Então, gostar do idoso, respeitar, ter empatia, entender isso é fundamental para você conseguir ser um bom cuidador, para você ser um cuidador de fato profissional. Só que aí que eu falo, eu vou além. Eu vou além, porque quando você aprende no curso, quando você está ali na prática do dia a dia, você acha que você só precisa gostar do idoso. Você vai se relacionar grande parte do tempo com o idoso, mas você vai também se relacionar com outros players, com outras pessoas ali envolvidas nesse processo. Você vai se relacionar com o filho, com a sobrinha, com o neto, com o irmão, com o primo, com a empregada da casa, com a agência que está ali acompanhando e gerenciando tudo, com um colega de profissão. E aí a pergunta que eu te faço é, beleza, você gosta de idoso, mas você gosta de gente? Você gosta de pessoas de uma maneira geral? Você lida bem com pessoas? Ou você não? É aquela pessoa mais introvertida, mais com ego inflado? Você não gosta de trabalhar em equipe? Você, sei lá, tem um pouco de ranço de ser humano? Se você for essa pessoa que não gosta, que não sabe se relacionar de fato com outras pessoas, cara, reavalia se você está na profissão certa. E se você acha que tal, é algo que você precisa ajustar, procura ajustar isso. Sabe por quê? Não é só gostar de idoso, cara. Eu sei que te falaram isso, né? Mas não é só isso. Você vai ter que lidar com o filho desse idoso, exigente, preocupado com o pai ou com a mãe, querendo o melhor, que tá pagando pelo serviço e que não vai aceitar mediocridade e que não vai aceitar desculpinha, que não vai aceitar que você esqueça o horário de dar o remédio, que não vai aceitar
ficar assado lá porque não trocou a fralda na hora que tinha que trocar, que não vai aceitar uma úlcera de pressão aparecendo porque, cara, você simplesmente não fez a mudança de decúbito adequada, não olhou para isso, não relatou, não vai aceitar que você... mas eu esqueci de mandar o relatório hoje. Cara, são tantos errinhos, são tantas coisinhas que acontecem, a gente sabe que errar é possível de acontecer com todo mundo. Mas a gente percebe uma certa negligência e o cuidador ele fica chateado quando o familiar ele é muito exigente. Você coloca no lugar desse familiar, cara. Se fosse a sua mãe, se fosse seu pai, se estivesse gastando uma grana preta para ele estar sendo cuidado por alguém, será que você não seria também exigente? Será que você não iria ter esse mesmo olhar? Se coloca no lugar. Ao invés de ficar criticando o familiar, né, que está tentando extrair de você o melhor para que você entregue o resultado adequado, absorva esse feedback com carinho, cara. Com autorresponsabilidade. Falando assim, cara, realmente, eu tenho que melhorar nisso. Porra, eu esqueci o remédio, cara, é um fato. Eu esqueci. Eu posso até me justificar, eu posso explicar, ele vai me compreender, ele vai me perdoar, tudo bem, mas o fato é, eu esqueci, cara. Vamos assumir essa autorresponsabilidade. Então o que um cuidador precisa também, além de gostar de idoso, ele precisa gostar de gente, ele precisa saber que ele vai se relacionar com pessoas difíceis, com pessoas que têm contextos familiares muito diversos. Tem família que não se dá bem, tem família que briga, que vive em ação judicial, em quebra-pau, e você não pode se meter, você não pode intervir. Você tem que simplesmente entrar naquele espaço, fazer o seu melhor, para conseguir trazer um pouco mais de leveza para aquele ambiente, pelo menos para a vida do idoso e para a vida daquele familiar que eventualmente está sobrecarregado. Percebe? Seja esse elemento de solução, seja esse elemento de leveza ali dentro daquele espaço. Por mais que seja, às vezes, um ambiente muito pesado de se conviver. Você precisa gostar de gente. E de quebra eu dei outra dica aqui, que é você precisa ter autorresponsabilidade em relação aos seus erros. Você tem que ter em mente, cuidador, que quando você erra, a culpa é sua. Que quando você acerta, a culpa também é sua. Você é o responsável pelos erros e pelos acertos desenvolvidos pelo seu trabalho. Então não me venha ficar chateado com feedback. Aceite, guarde isso com carinho e procure evoluir com essas informações. Além disso tudo que eu trouxe aqui, você precisa ser absolutamente ético. Ético, sabe? Transparente. Retidão. Um cuidador profissional precisa ser absolutamente íntegro. Afinal de contas, ele está entrando na casa de outra pessoa. É muito difícil. Se coloca no lugar do familiar. É muito difícil você escolher um profissional e falar assim, cara, eu vou te dar a oportunidade de estar aqui na minha casa cuidando do meu pai, mas assim, eu tô confiando em você, eu nem te conheço direito, mas eu tô confiando em você. Então assim, honra isso. Seja transparente nos detalhes. Quebrou um copo, avisa que quebrou um copo. Precisou faltar, explica o motivo correto. Não inventa historinha, não. Acaba com esse negócio de mentira. Traz tudo com muita transparência, sabe por quê? Isso vai ser valorizado. Em algum momento, as pessoas vão falar assim, cara, essa pessoa aqui eu posso confiar, porque assim, tudo ela me fala, tudo ela me conta. Eu consegui adquirir essa confiança com o tempo, porque eu fui percebendo que essa pessoa é uma pessoa que inspira isso, né? Ela transmite isso no seu dia a dia. Então esses são os elementos que, nosso entendimento aqui da Vivaz, são elementos fundamentais, basilares, diria assim, né, para você ser um profissional cuidador. Óbvio que tem outras coisas que a gente pode acrescentar aqui, como você ter compromisso com a sua escala de trabalho, você ter assiduidade, né, porque é um mal, inclusive, do mercado hoje em dia, né? Você tem profissionais que falam muitas vezes que vão no plantão, chega na hora, desiste, justamente porque eles têm essa autonomia de mercado, a grande maioria trabalha de forma autônoma, então isso traz uma certa flexibilidade, uma certa liberdade para ele. Sabe que imprevistos acontecem, mas é absurda a frequência de faltas em cima da hora e falta de compromisso mesmo em relação aos plantões. Deixo também essa reflexão para vocês. Né? Como vocês querem ser enxergados pelo contratante? Como vocês querem ser vistos, cara? Vocês querem ser vistos como pessoas que honram o compromisso de vocês ou pessoas que furam o compromisso? Cada vez que você fura um compromisso, você está fechando portas, você está fazendo com que a pessoa te enxergue de uma maneira que talvez você não gostaria de ser visto. E assim, como eu costumo dizer para os cuidadores, cara, aquilo que a gente planta é o que a gente vai colher. Não tem jeito. Então, espero ter ajudado com esse conteúdo. Até a próxima. Tamo junto.